quando a gente chegar no nível 3, que a gente vai entrar agora, a gente já vai ter passado por toda a história antiga, já vai ter completado o ciclo da história que a gente já vai ter começado, já vai estar iniciando um novo ciclo de história também. Mas ela vai continuar sendo progressiva, vai continuar sendo constante, né? Vai continuar crescendo. Uma coisa que a Charlotte acrescentou no nível 3, que os alunos faziam também, é que era lido cerca de 20 ou 30 páginas de história da Índia, naquela época, porque a Índia tinha se tornado uma colônia britânica. Então, no nível 3, a Charlotte tinha inserido uma leitura sobre aquela nova colônia britânica. Talvez para nós, aqui no Brasil, a gente poderia inserir uma leitura sobre os nossos países aí, vizinhos, fronteiros, né? De fato, vizinhos que tiveram um grande marco com o Brasil ali. A gente vê que a história da Argentina, do Paraguai e do Uruguai tiveram muita relação com a história brasileira, não só das demarcações das fronteiras, mas as guerras também que aconteceram entre o Brasil e esses outros países. Então, é uma história que se relaciona bastante, que dá para a gente estudar nesse nível 3, né? Dá para ser inserido aqui no nível 3. Então, quais são as ferramentas do nível 3? Para a gente ir passando mais rapidinho aqui. A gente continua com o livro dos séculos. Então, como a gente falou, o livro dos séculos ele vai permanecer. O que eu esqueci de falar antes ali no livro dos séculos é que, inspirada nessa ideia do livro dos séculos, a Jill, da Casinha de Brito, a gente vai deixar o link dela aqui, ela fez um livro dos séculos inspirado também nessa ideia da Charlotte, tipo uma página para anotações, para desenhos, para você baixar um material em PDF, tem um preço super acessível, você pode imprimir, encadernar e baixar para usar como seu livro dos séculos também. Ele é um pouco diferente desse que a Mari mostrou, que é um livro, né, porque ele é um material digital, mas você pode usar ele também. Eu, por exemplo, já tenho ele aqui, e estou pensando em usar ele para ser o meu livro dos séculos ali digital, porque eu gosto de usar os meus caderninhos digital, então eu tenho ele em PDF e posso usar ele aqui de maneira digital. Então, você encontra também o livro dos séculos e está muito lindo. A Jill, ela é muito caprichosa, muito detalhista em todos os trabalhos que ela faz e está muito lindo o material dela do livro dos séculos. Aqui no nível 3, então, a gente vai continuar com a tabela dos séculos, mas ela vai ser uma tabela dos séculos menor, né, Mari? Sim. Ela vai ficando mais enxugada, porque a Charlotte ela vai enxugando as coisas, igual ela já começou a fazer ali no livro dos séculos, para que a criança consiga ser direta, até o ponto dela, num símbolo, conseguir definir aquele século, aquele período de tempo, né? Mas então a gente continua com o livro dos séculos, aí é inserido um quadro dos séculos. Você quer falar um pouquinho desse quadro dos séculos, Mari? Sim, eu até vou ficar devendo uma foto do meu, porque eu comecei a fazer um e eu não consigo achar com mudança, com organização, mas a gente tem uma imagem para compartilhar na descrição do episódio, mas esse quadro do século, e também a gente vai deixar o link para um artigo da Parents Review em inglês que explica mais, porque ele tem a ver, né, com o ensino da cronologia, como a Janice falou, progressivo, lembra aquela, quando pensar em história, pensa em progressivo, vai seguindo, né, um passo depois do outro, não precisa ser que nem eu, até tô pensando, eu preciso falar mais devagar. Enfim, esse quadro do século vai começar no nível 3, que é a 7ª e a 8ª série, e ele vai seguir também, ele vai ser, só que assim, a gente começa com a nossa própria vida. Nesse quadro do século, ele é bem simples, a gente vai deixar um link também de um em branco para você imprimir, fazer o seu, começar com o seu filho, se ele já está nessa idade, ou quando você achar que ele está pronto, e a gente vai, cada quadrinho, então é um quadro maior, e cada quadrinho, ele vai representar um ano. Então, vão ter 100 quadrinhos no total. Tá? E em cada quadrinho, a gente vai pensar em uma coisa que nos marcou e desenhar um símbolo. Eu vou dar uns exemplos, tá? Quando eu nasci,
coloquei um símbolo. Quando a gente ganhou um cachorro, coloquei uma patinha. Quando houve algum falecimento na família, eu coloquei uma cruzinha. Quando eu me casei, coloquei assim uns sininhos, assim. Quando eu completei a faculdade, ou enfim, então quando meus filhos nasceram. Então, assim, pensem em imagens, né? E o legal é que daí, conforme a gente for avançando nas séries, nos níveis, a gente vai usar esses quadros dos séculos para comparar vidas de pessoas que viveram na história. Digamos que os nossos filhos estejam lendo uma biografia, eles fazem um quadro do século da biografia daquela pessoa. Então, é uma coisa super interessante, até divertida, né? Tem essa oportunidade para aqueles que gostam de desenhar, mas é simples o suficiente, né? Mas também ver a visão da Charlotte. Ela começa lá com a criança dando aquele aperto de mão, conhecendo, e aqui ela já está ficando mais íntima, porque ela tem que pensar o que num ano, né? Nesse ano, o que vai ser aquilo que eu vou representar, o que mais marcou nesse ano. E a Junice já falou dessa tabela mais compacta, né, dos séculos, então a gente começou com aquela visão geral, a criança colocando pessoas, eventos históricos por século. Aqui a gente vai começar a colocar, então, as datas, para ela começar a ver os eventos históricos a partir de uma visão mais afunilada, digamos assim. E aí, a última ferramenta que é começada nesse nível é o mapa dos séculos, né? Um mapa. Então, imagina assim, lá do século I, também é uma tabela, digamos assim, que vai mostrar esse mapa. Lá no século I até o século atual que nós estamos. A criança vai ter que pensar o que mais marcou aquele século. E a gente vai colocar um exemplo que nós temos num artigo da Parents Review, feito por um professor, né, que ensinava no método da Charlotte Mason. Então, assim, o que marcou aquele século? Uma pessoa, um evento histórico, algum acontecimento. Eu até tinha deixado ela separada aqui para dar, por exemplo, uma ideia, né, dessa tabela original que a gente vai deixar a imagem dela, mas, por exemplo, no primeiro século, cristianismo. Segundo século foi marcado por imperadores. No século III, despotismo militar. Enfim, e vai indo, e vai indo. E aí a gente tem esse exemplo da Charlotte, mas nós também estamos trabalhando num exemplo que reflita a nossa realidade, o nosso país, a nossa nação. Então, esse exemplo da Charlotte é baseado na história britânica, né? No século XVIII, por exemplo, houveram muitas guerras políticas, Revolução Industrial, enfim, algumas coisas são mais globais, né? Mas talvez algumas coisas sejam mais específicas para o nosso país. Então, a gente vai estar falando mais disso em breve.